Olá, mais um programa Transparência, ao vivo pelo canal 61.4 e também pelo canal 5 da NET, e depois reprisado em horários alternativos no sistema TAT de televisão. O nosso entrevistado de hoje é o vereador Ricardo Silva. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Muito bem, Sérgio. Prazer estar com você, com jornalistas e tratando de temas que são importantes para Ribeirão Preto. E quem vai me ajudar a fazer as entrevistas é o Adilson, do Jornal Enfim, entre outros, que você vai falar agora. Adilson. Entre outros. Isso. O Jornal Enfim vamos dizer que seria o principal, né? Mas também nós fazemos jornal de Bonfim Paulista, do Ipiranga, dos Campos Elíseos e do Centro. Então, assim, a gente pega uma população bem grande, né? Os maiores bairros de Ribeirão Preto a gente está informando e formando também, né? Através da opinião. Legal, e você sente que as pessoas querem saber dos vereadores, querem saber o que está acontecendo? Há essa preocupação nos jornais, mesmo esses jornais que têm uma circulação um pouco mais restrita, não? As pessoas aos poucos estão entendendo que a política interfere diretamente na vida delas, né? Então, graças a Deus, com o tempo as pessoas estão se despertando, né? Despertando o seu interesse para a política, porque o brasileiro sempre teve essa coisa de gostar mais de futebol do que de política, né? Certo. Então parece que a coisa está mudando, graças a Deus, esperamos que seja assim, né? Legal. E também está conosco o publicitário Tiago, que é do portal Vai e Vem da Vida. Isso. O portal também tem lá uma coluna dedicada à política sobre a ribeirão-pretana. Exatamente. Né? Então tem uma parte que cuida bem das notícias da região e de Ribeirão Preto, e tem um olhar aqui especial para a política aqui em Ribeirão Preto, conferindo aqui o trabalho dos vereadores e do Executivo Municipal. Legal. E o vereador Ricardo Silva também é da imprensa, rádio, televisão e tudo mais. Como é que se identifica com os jornalistas nesse momento, você do outro lado? Acho que é muito importante, o programa Transparência aqui da TV Câmara vem dando uma demonstração de que o Legislativo tem que estar aberto à sociedade civil, tem que estar aberto a debates sem edições, sem cortes, com perguntas feitas dentro da seriedade. E eu apresento um programa de rádio, não sou da área do jornalismo, acabei me introduzindo nessa área por amor também, eu amo rádio e sou advogado por formação, sou formado também em filosofia, tenho pós-graduação até em outra área, que é em sociologia, mas eu amo também a comunicação de uma forma geral e um amor em especial à comunicação por rádio, que é uma das minhas paixões, uma das minhas preferências. E esse debate, esse contato com jornalistas, com perguntas que certamente virão produtivas para auxiliar também o cidadão a entender como funciona o legislativo, como funciona essa relação entre legislativo e executivo, isso é muito importante. Bom, como o Adilson está estreando aqui na nossa programação, vou dar a você a primeira pergunta aí, né? Então tá bom, pegando o gancho na fala, né, na sua última frase aí, eu queria que você fizesse um comentário a respeito justamente dessa função legislativo-executivo, porque nós percebemos no último ano, né, que os projetos mais relevantes que passaram aqui pela casa vieram do executivo. Dá a impressão, a gente que está analisando por fora, que está havendo uma inversão de função. Você acredita nisso? Acredito, e essa inversão de função não é apenas em Ribeirão, é uma inversão de função no Brasil. Hoje o nosso legislativo passa por um momento de muita dificuldade, uma dificuldade institucional, tanto no Congresso Nacional, como em Assembleias Legislativas, como também nas câmaras municipais. O membro do legislativo ele tem que, em primeiro lugar, entender a sua importância. Entender a sua importância e entender que a relação entre o legislativo, a função do parlamentar, com o executivo deve ser uma missão de independência. Dentro desse cenário, Ribeirão Preto protagonizou no ano passado a aprovação de projetos do executivo que eu considerei equivocados, talvez porque não apenas a Câmara de Ribeirão, mas o legislativo como instituição no Brasil tem que amadurecer um pouco mais. E essa questão da função, da inversão de função. É claro que o Executivo, pela Constituição da República, tem a iniciativa de leis. Pode iniciar uma lei dentro do Legislativo. Mas não podemos esquecer que essa função de iniciar as leis, de uma forma geral, é tarefa também, atribuição principal do Legislativo. É que tem também uma outra questão que não podemos fechar os olhos.
O Legislativo também vive um pouco engessado pela nossa atual legislação. Também o vereador não pode fazer um projeto que gere custos ao Executivo, ou então que vá interferir no funcionalismo público, porque seria uma atribuição do Poder Executivo. Mas, pensando bem, de forma criativa, tem como vereador propor muitos projetos de lei que são interessantes. E aí cabe à Câmara, cabe aos vereadores entenderem que tem como aprovar projeto relevante também do Legislativo, também do vereador. Mas só que para isso ainda muito tem que evoluir. Repito, não apenas em Ribeirão, não, mas no Brasil, no Legislativo como instituição, principalmente. Certo. Dentro da função do vereador, nós estávamos falando aqui agora sobre a função de legislar, mas também existe a de fiscalizar o trabalho do Executivo. E no último ano, 2013, dentre vários assuntos e vários trabalhos que foram realizados aqui na Câmara, algumas CPIs, a última e que mais me salta a memória agora é em relação ao pró-urbano, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre, porque isso começou o ano passado e vai haver um desfecho, eu sei que vocês protocolaram agora no Ministério Público. Qual é o desfecho, qual é o ponto de situação dessa CPI de vocês? Tiago, é bom lembrar que dentro de um legislativo existe aqueles membros que são da base de apoio do governo e aqueles que são de oposição. Na Inglaterra isso é bem nítido. Lá nós vivemos o parlamentarismo. Aqueles que têm a maioria no parlamento são os que governam, até um sistema um pouquinho diferente do nosso, mostrando que não é nenhum erro existir base de governo e oposição em um país onde há uma identidade ideológica de partido político. No Brasil, o que nós não temos é justamente essa identidade, essa ideologia partidária. O que nós observamos é que o partido que está no governo, o outro que é contra critica, mas depois quando assume o governo também comete os mesmos erros. Então eu acredito que para o Brasil deve haver uma peculiaridade. O legislativo deve ser independente. Claro, existindo base de apoio ao governo, sim, existindo oposição, sim, mas tanto um como o outro com um pensamento de independência, de aprovar o que é bom mesmo e não é clichê não, e de barrar o que não é bom para a cidade. Dentro da CPI do transporte público e aí chamando para a função de fiscalização do parlamento. É uma função importantíssima se observarmos o cenário de que um parlamento tem que ser independente. A CPI do transporte teve alguns embates. Claro, lá tinham vereadores da base de apoio, vereadores da oposição, e é natural que vereadores da base de apoio não queiram uma situação ou outra, e é natural que os vereadores da oposição queiram algo a mais. Eu pretendia, com essa CPI, investigar mais a fundo, principalmente nas finanças do consórcio pró-urbano, no que eles arrecadam, porque eles estão alegando que tomam prejuízos, mas o lucro, nós sabemos, é milionário. São frações aí que podemos falar em no mínimo 10 milhões por mês, só apenas de arrecadação com o transporte, isso por cima, sem investigar a fundo. Por quê? Porque dentro desse cenário de base de apoio, os vereadores da base aliada barraram aprofundar a investigação. Mas mesmo assim, a CPI conseguiu investigar. E aí eu tenho que contar, e aí tem que ressaltar o apoio de todos os vereadores. Os 9 foram importantes para isso. Nós conseguimos, por exemplo, pelo trabalho da CPI, fazer com que o consórcio pró-urbano pague à população de Ribeirão Preto mais de R$500 mil, mais de 500 mil que era da taxa de gerenciamento que estava atrasada, e pagaram, com a abertura da CPI, o Latuf da Transerp ia depor na segunda-feira, na sexta-feira eles pagaram. Pelo trabalho da CPI, pela pressão da CPI. Só aí já foi mais de R$500 mil de efeito prático. Só de trazer à tona os problemas já... Justamente, trazer à tona os problemas, Tiago, e mais. Nós também conseguimos apurar, e aí nessa função de fiscalização, que o consórcio pró-urbano, todo mundo já imaginava que descumpriu o contrato. Porque o serviço, em algumas linhas, é muito ruim. Em outras melhorou, também não posso ser leviano, e aí é questão de independência. Com algumas mudanças, algumas linhas melhoraram, outras pioraram demais. Foram extintas linhas que eram fundamentais, ônibus lotado, atrasando, e todo mundo imaginava, o consórcio pró-urbano está descumprindo algo. Nós conseguimos levantar 17 pontos de descumprimento, inclusive com investimentos altos que teriam que ser feitos e que ainda não foram. E nós apuramos tudo isso, inclusive alguns pontos confessados pelo consórcio pró-urbano, Sérgio.
confessaram, olha, nós não estamos cumprindo. Por que confessaram? A Câmara transmitiu aqui ao vivo, as pessoas puderam ver as pessoas confessando isso que o senhor está falando. E por que confessaram? Porque ao depor em uma CPI, não se pode contar mentira, porque senão é crime, inclusive com a possibilidade de prisão em flagrante. Claro que ninguém queria isso nessa CPI, mas quando foi convocado o representante do consórcio pró-urbano, e até então não havia sido convocado por ninguém, veio à Câmara Municipal, teve que falar a verdade, teve que confessar. E nós apuramos isso daí, já encaminhamos ao Ministério Público, inclusive estamos aguardando agora uma posição do promotor da cidadania e que as ações para cumprimento do contrato sejam tomadas. E aí o Legislativo, cumprindo com a sua função, claro, não imune a críticas, tiveram divergências dentro da CPI, tiveram embates, mas também natural no campo político. Alguma pergunta nesse assunto ainda, não? Senão eu tenho. Não, fica à vontade. Eu só queria perguntar ao senhor, com relação a essa CPI, como é que ficou a situação de ônibus lotado? Por exemplo, eu no meu carro, cabe 5. Sim. Se tiver 6, eu sou multado. Sim, sim. Todo mundo tem que estar com cinto. Sim. No ônibus cabe 45 em pé e vai 200. Sim, sim. Estou exagerando, mas... sim. Tá? Como é que fica isso, a questão do motorista que dirige, que cobra, que vive um estresse terrível, além dos pontos de ônibus, não vou nem falar da periferia, vamos falar no centro, aqui no Mercadão, que está assim... Está abarrotado, né? Sem condição nenhuma. Sem palavras. Foram pontos todos que a CPI apurou. Quando você fala que o motorista tem que cobrar, tem que dar o troco, tem que fazer tudo, o contrato de concessão do transporte público, assinado em 2012, diz que o consórcio pró-urbano tem que contratar, ou melhor, recontratar 98 agentes para fazer esse auxílio ao motorista no ponto de ônibus. Seria muito importante, você chega em um ponto lotado, já está ali embaixo o fiscal, 1 ou 2 fiscais, já orientando, já vendendo as passagens, já pegando dinheiro, e as pessoas entram no ônibus já com a sensação de que não vai atrapalhar o motorista. Obrigação contratual. O representante do consórcio pró-urbano veio até essa Casa de Leis e disse o seguinte: nós assinamos isso em 2012, não faz tempo não. Mesmo assim, nós não vamos cumprir. E fica por isso, não vamos e acabou. E ele estava acreditando na impunidade. E isso é a crença na impunidade que não pode acontecer. O que nós fizemos? Ontem levamos ao Ministério Público e já mostramos ao promotor que não dá para fazer nenhum acordo com o consórcio pró-urbano. Eu ia perguntar sobre isso, sobre o TAC, que a imprensa divulgou. A gente não sabe se é verdadeiro isso. Não dá para firmar um TAC. Não dá para fazer. Não dá para fazer, porque se o consórcio pró-urbano está dizendo que não vai cumprir o contrato, punições têm que ser aplicadas. E isso não precisa o promotor apurar novamente, abrir mais prazo para resposta, Não, eles já foi dada a resposta. Já foi dada. Isso mesmo, Tiago, já foi dada. E o que nós queremos agora é que as punições sejam efetivadas e que o contrato seja cumprido. E mais, se insistirem em falar que o contrato não vai ser cumprido, que se faça uma nova licitação. Vamos tentar trazer consórcios aí da capital, de outros estados, que queiram, então, levar adiante o transporte coletivo de Ribeirão Preto. Mas espera aí, vereador, o Tiago disse sim, em que pé que está? Está na promotoria. A promotoria é que vai definir essas punições. Sim, Mas se a promotoria, por um acaso, quiser fazer um TAC, a Câmara vai aceitar? Tem como não aceitar? Como é que é isso? O TAC é de competência do Ministério Público. Mas aí não muda o contrato? Pois é, pode mudar o contrato, tá? São várias questões que nós não queremos. O que nós propomos para o Ministério Público, os vereadores que foram levar os autos da CPI, que o Ministério Público já ingresse de imediato com uma ação civil pública, já é caso. Então já vamos aguardar agora. Não tem que esperar mais para fazer TAC, nem acordos, nem concessões, não. Não há boa vontade do consórcio pró-urbano, eles estão dizendo que tem prejuízo. Poxa, mas se tem prejuízo, por que assinou o contrato? Por que participou de uma licitação, de uma concorrência pública tão importante? Será que foi só para mostrar em um período eleitoral? Tomara que não. Tomara que agora sofram as punições e cumpram o contrato. Okay. E o Ministério Público que tome as medidas cabíveis, porque já foi provocado, formalmente provocado pela Câmara Municipal para tomar as medidas, e a medida sugerida por nós, oficialmente no papel, na representação, foi uma ação civil pública para fazer valer o contrato de concessão. Vamos aguardar agora a ação do Ministério Público, importantíssimo nessa questão agora. Adilson, vamos lá para outra pergunta. Vou mudar um pouquinho de assunto. O orçamento da Câmara em 2013 fechou em 39 milhões. Né? Foram 380 projetos apresentados, sendo que 137 deles foram nome de ruas e próprios municipais.
2/3 da pauta foram títulos, honrarias e etc. A pergunta é, falta objetividade, utilidade na formulação das leis com um custo desse de 39 milhões para a população de Ribeirão Preto? Falta sim, Adilson. Nós temos que afirmar que os vereadores, e mais uma vez, não é uma peculiaridade de Ribeirão Preto. Se você pegar os projetos pelas câmaras aí da região, de capitais, também vai encontrar esse mesmo problema. Primeiro fator, falta capacidade, talvez técnica, para o vereador ou para a sua assessoria. Propor projetos interessantes, de impacto, isso requer uma atenção especial do parlamentar, um trabalho nesse sentido. Tem vereadores, claro, que se preocupam apenas com o lado social, outros com determinadas áreas, mas todos os vereadores têm que se preocupar com projetos de relevância. Claro que o legislativo não pode ser uma fábrica de projetos. Não se está aqui para ganhar por produção. Olha, eu apresentei 50 projetos. Não é também por aí. Porque podem ser projetos de nome de rua e aí não adiantar nada. O que nós temos que ter em mente é projetos de relevância. Quando eu assumi o meu mandato de vereador, eu tive justamente essa preocupação. Tanto que existe uma ONG que acompanha aqui o trabalho do Legislativo e a minha posição sempre é em primeiro ou em segundo em projetos relevantes. Porque eu tive essa preocupação em constituir uma assessoria técnica. Apesar de ser formado em Direito também, eu acredito que os assessores dos vereadores têm também que ter capacidade técnica. Então comigo trabalham advogados, escritores, pessoas que pensam também. Tem um projeto meu que está em pauta, que é de uma relevância muito grande, que fala sobre o controle da qualidade de produtos. Vai dar um bafafá esse projeto, uma repercussão, porque ele obriga o Executivo Municipal ao fazer uma licitação, por exemplo, na compra de massa asfáltica. Nós temos a operação tapa-buraco hoje e amanhã já abre. Então é um problema sério. E esse projeto meu, eu já mantive contato com o pessoal do IPEM, do Instituto de Pesos e Medidas. Eles estão dispostos a vir a Ribeirão Preto para atuar preventivamente. A prefeitura vai fazer uma licitação, vai comprar tantos metros de massa asfáltica. Vem o IPEM analisar e saber se o material é de boa qualidade. Se for de péssima qualidade, vai dar um parecer negativo que inviabiliza a licitação. É um projeto que foi apresentado em outros municípios do Brasil, se não me engano em 2 apenas que apresentaram. Eu fui atrás e trouxe para cá. É um projeto de impacto que vai, pelo menos, gerar uma discussão muito grande. Alguns poderão afirmar, mas é inconstitucional porque vai interferir na prerrogativa do Executivo de licitar. Eu já digo que não, que é a fiscalização do Legislativo sobre o Executivo. Ele evita o retrabalho, evita um monte de coisa assim. Justamente, desperdício do dinheiro público. Não é uma interferência indevida do Legislativo no Executivo. E sim o Legislativo fiscalizando os atos do Executivo e aí dentro da sua competência. Mas vai gerar discussão. Outro projeto que eu propus de relevância também foi para cancelar o aumento do IPTU feito em 2012. Os vereadores não aprovaram. Disseram que o projeto seria inconstitucional, porque mexe na questão tributária. Só que isso já foi superado. O Supremo Tribunal Federal disse que o vereador pode sim legislar em matéria tributária e inclusive se for em benefício à população. Pode sim, matéria é superada no Supremo, mas com base em precedentes do TJ antigos, que conservadores também, eles negaram o projeto. Outro que eu apresentei de relevância também, que poderia barrar uma questão irregular e agora está suspensa, a parceria do lixo. A Câmara deu no fim de 2012 uma carta branca para o Executivo contratar como quisesse e quem quisesse. E eu disse que não, que teria que passar pela Câmara Municipal essa contratação pelo vulto econômico para uma análise do Legislativo. E aí exercendo a sua fiscalização. Apresentamos ele, foi aprovado por unanimidade o projeto. A prefeita vetou, mas quando voltou o veto para a Câmara não derrubou o veto, então o projeto foi prejudicado. Então, há como legislar em projetos de relevância, e aí a Câmara como instituição, e não só de Ribeirão, mas do Brasil, tem que entender isso, captar essa mensagem que você acabou de dizer, que a sociedade civil não aguenta mais nome de rua apenas. Pode fazer? Pode, não tem problema nenhum. Pode fazer um projeto de nome de rua, uma pessoa morreu, um amigo da família, não há problema nenhum, não há prejuízo aí. Mas desde que também tenham trabalhos distintos, diferentes, de impacto. Esse é o principal. Perfeito. Falando em projetos polêmicos e pautas polêmicas do ano de 2013,
além dessa do IPTU, que realmente teve aqui um protesto, teve um volume maior de munícipes aqui presentes nas sessões, qual uma outra pauta que o vereador se recorda que houve uma movimentação maior da população, uma presença maior, uma pressão maior para que o que fosse julgado não prejudicasse a população? A votação no fim de 2013, em sessão extraordinária, do projeto dos professores. Eu acho que a Câmara nunca viu uma movimentação tão intensa como aquela. Claro que nós temos que repudiar os excessos. Não é com violência que nós vamos conseguir as coisas, não é por aí. Mas a Câmara passou por um momento histórico inegável. Aqui o plenário ficou lotado, as pessoas gritando, barrando, nem na venda da CETERP. Eu não era vereador à época, ainda era até uma criança, faz tempo, mas eu me recordo que a Câmara lotou naquela ocasião. Eu acho que nem naquela ocasião superou a de agora, do fim de 2013. A sociedade civil organizada compareceu à Câmara Municipal e barrou uma votação de um projeto que iria prorrogar os contratos temporários de professores. Então, foi um outro exemplo de que a sociedade organizada pode vir à Câmara e conquistar. Claro que, repito, sem violência. Não é preciso de violência. O Legislativo ele é movido a pressões populares, desde que ordeiras também. Mas o movimento teve sucesso porque barrou. Historicamente, isso não havia acontecido na história do Legislativo. E aconteceu agora, por uma pressão popular. Eu acho que até nesse ponto aí a gente volta naquela questão de que as pessoas estão se politizando, né? Sim. Talvez até através das redes sociais, isso aí vamos dizer, uma ferramenta nova, as pessoas ainda estão aprendendo a usar. E eu queria saber, a classe política está também, na pauta do seu trabalho, também está preocupada com essa repercussão nas redes sociais, com esses movimentos que estão acontecendo? Eu acho que tem que estar. O político ele é movido a voto. E o político tem que estar preocupado com a opinião popular. É claro que existe alguns políticos que não se preocupam muito porque são eleitos por algumas categorias que já estão fechadas. E aí, levando em conta o assistencialismo, o clientelismo, é isso que nós temos que combater no Brasil. Aquele voto por uma cesta básica, o voto porque me deu um brinde aqui ou ali, isso nós temos que combater no Brasil. Mas a classe política, de uma forma geral, está começando a se preocupar mais. Eu falo por mim, tenho uma vida muito ativa em rede social. O meu Facebook, se não me engano, deve ser um dos mais movimentados, acho que dos políticos de Ribeirão. Tenho praticamente 22 mil amigos lá que curtiram minha página no Facebook. Eu sempre posto muito, movimento muito, recebo muitas sugestões por Facebook, aplico muita coisa que vem da rede social. Recebemos críticas também construtivas. Olha, vamos seguir por esse lado, vereador, eu votei em você, eu gostaria que você tivesse essa posição, e eu costumo ouvir bastante. Eu sou bem atento a isso. E o futuro tem que ser assim. A política, você falou muito bem, Adilson, passa por algumas mudanças. Nós observamos o caso do presidente do Senado, que foi presidente, nem é atual, ou é atual? O Renan Calheiros, atual presidente do Senado. Ele foi fazer implante capilar e, quer dizer, com um avião da FAB, a população não aceitou. Então, algumas situações coisas que antes ficavam né? ocultas e agora... Agora parece que muita coisa tem que mudar ainda. Não podemos ser inocentes, achar que tudo está a mil maravilhas, mas caminha. Eu vejo um futuro bom, agora, uma luz no fim do túnel. Só está falando uma coisa aí, que assim, e você comentou, essa questão de que está vindo à tona hoje, é porque os políticos, alguns, estão fazendo algumas coisas que não deviam, ou porque agora tem mais transparência? Por exemplo, Ribeirão tem a TV Câmara, TV Sim. Justiça em Brasília, Senado, Sim. tudo mais. Quer dizer, além disso, o acesso à informação, hoje não dá, nada fica mais oculto. Sim. O senhor acha que foi um avanço as TVs e tudo mais? Um avanço, um grande avanço. A TV Câmara está se modernizando, é importante. Nós estamos aqui num debate aberto, nenhuma pergunta foi combinada, um jogo aberto. Isso era impossível há 5 anos atrás. Era impossível há algum tempo atrás. A democracia vai se aprimorando. E nós temos que ter fé que algo vai mudar, né? A gente tem que ter fé, está mudando. Claro que nesse lance de transparência, algumas pessoas abusam, talvez para fazer críticas infundadas contra outras, e aí vem aproveitadores de cá ou de lá, mas é natural, faz parte da democracia, faz parte desse aprimoramento do jogo democrático, né? E vai acontecendo. Eu vejo
também por aí uma indústria de denuncismos também. Isso acontece jogando todos numa vala comum, mas nós temos que entender que faz parte do jogo democrático e do aprimoramento, da evolução da democracia, para quem sabe um dia estar mais forte aí, o poder legislativo com mais condições de representar a população, que hoje as pessoas questionam muito isso, a representatividade. O vereador falou sobre o abuso, às vezes. Então, um abuso que nós reparamos, principalmente nessa última sessão que o vereador comentou dos professores e da movimentação que teve aqui na Câmara, em relação à segurança dos trabalhadores e dos vereadores aqui na Câmara. O que o vereador pensa sobre isso? Qual seria a melhor solução para que não aconteça nenhuma tragédia ou para que não aconteça novamente o que aconteceu nessa sessão, não da população vir protestar ou colocar o seu posicionamento, mas a violência e o risco. A violência não pode acontecer em hipótese alguma. Democracia não é sinônimo de violência. Democracia é sinônimo de você tem a sua ideia, eu tenho a minha, você tem a sua e vamos debater. E aquele que está ouvindo como terceira pessoa que tire as suas conclusões. Eu tiro um saldo positivo da última sessão extraordinária do ano, da penúltima, que teve toda aquela situação, por um motivo. O projeto não foi votado, e o projeto ele era de fato ruim. Ele privilegiava contratos temporários em detrimento dos concursados, que aí a educação nós temos que investir na educação, e para se investir na educação tem que ter segurança. O servidor público concursado, aquele que tem condições de ministrar uma aula, não é cargo de confiança para estar lá de forma esporádica e por nomeação. Por esse motivo foi positivo. O que foi negativo foi algumas tentativas de agressão, jogando bombas. Isso não é correto. Eu vou ser mais específico. Sim. O vereador, o que você tem a dizer sobre, por exemplo, proibir a entrada de pessoas aqui na Câmara mascaradas? Tem que pensar bastante. Quem está mascarado não está com boa intenção. É um princípio. Eu acho que aquele que vem manifestar também deve vir à Câmara de cara limpa, não tem que ter medo. Está pedindo transparência, não está? Pedindo transparência. A casa do povo, aqui é para isso, ele não tem que ficar as pessoas não têm que ter receio de vir à Câmara, tem que ter a garantia do Poder Legislativo de que vai ser tratada com dignidade, com a opinião que quiser, com a manifestação que quiser. Eu fui achincalhado por um plenário abarrotado de servidores quanto à votação do IPTU. Porque lançaram um boato mentiroso para os servidores de que se cancelasse esse aumento do IPTU, sim, o servidor não ia receber. Uhum. Eles encheram de pessoas simples aqui, servidores de departamentos, mas pessoas simples, que não têm aquele conhecimento político, e para entender que isso era uma mentira, que esse aumento do IPTU em nada tinha a ver com a garantia de que eles iam receber mais, tanto que não receberam, tanto que receberam um aumento pífio de 5,7%. Mas eles vieram aqui à Câmara e quando eu fui usar a tribuna eu não consegui. Eles buzinavam, apitavam, mas exerceram a sua democracia contra mim. Eu debati, fui veemente na ideia, mas na agressão não pode acontecer nunca, jamais. E quando uma pessoa vem mascarada, retornando a esse aspecto, ela não tem que temer. Por isso, o meu recado a toda a população de Ribeirão Preto, manifeste de cara limpa, não tenha medo de retaliação, porque isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. Uma democracia melhor, mais evoluída, também depende de cada cidadão. De cada cidadão. Eu ouvi um comentarista hoje na TV falar sobre a CPI do transporte. Ele parabenizou o trabalho da Câmara, um comentarista renomado, Vicente Golfeto. Ele falou o seguinte: olha, parabéns os vereadores, mas a população não pode esquecer que depende muito dela também um transporte de qualidade. Como depende do povo? Manifestando, mostrando a cara, mostrando a insatisfação. E não quebrando, né? Não adianta não adianta. Vai piorar a situação. Isso, incendiar ônibus, é característica de criminoso. Isso não pode acontecer. Mas a população pode vir à Câmara, pode ir à Prefeitura, pode, às vezes, num ato simbólico, parar por algum tempo uma via pública para mostrar faixas, mostrar indignação. Isso mexe com a vida política. E aí, na Argentina, a gente vê muito isso. O povo lá é mais politizado, parece. Claro que nós temos brincadeiras com argentinos, e lá tem muito problema também. Assim como o Brasil tem. Mas parece que o povo é um pouco mais chato no bom sentido. O povo brasileiro é bom demais, é um povo acolhedor, é um povo que não briga, é um povo que pensa em coisas boas apenas. Isso é maravilhoso, mas o povo brasileiro também é passivo.
tem que ser um pouco mais agressivo no sentido não da agressão física, mas agressivo no sentido de buscar os seus direitos, que é o principal. Nós temos só 10 minutos. A minha última pergunta é a seguinte: nós já temos o PROCON e o senhor entrou com alguma coisa com relação à proteção ao consumidor. Sim, sim. O que o senhor quis dizer com isso, para o público entender? Por que mais essa atitude? Gostaria que o senhor... A Câmara, e na Câmara Municipal existem as comissões permanentes. Temos a Comissão de Justiça, a Comissão de Finanças, a Comissão de Educação, a Comissão de Saúde. Nós não tínhamos aqui uma comissão permanente de defesa do consumidor. Então ela foi criada no meio do ano passado para que a Câmara também possa analisar projetos de direitos e defesa do consumidor. Eu apresentei alguns já, e a comissão já deu pareceres nesses projetos. Por exemplo, um que proibia a venda de carne moída previamente moída. Né? Pode vender carne moída o açougue? Pode, desde que faça o trabalho na frente do consumidor. Porque o que nós observávamos antes era que alguns locais que não têm boa intenção moíam a carne de péssima qualidade, depois embala ali, ela fica vermelhinha, passa para o consumidor e ele está achando que está comprando algo muito bom. Na verdade é o resto do resto. Então, alguns projetos foram debatidos aqui na casa sobre o consumidor, relação consumerista, e aí o município é também competente para suplementar a lei federal, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então essa comissão ela está começando ainda, terá muito trabalho pela frente, para mostrar que o município tem competência aí no assunto que o Adilson tratou, do vereador propondo projetos de relevância. Pode propor projetos que façam a tutela à defesa do consumidor. E essa comissão vem nesse sentido. Está começando apenas. E tem muito a evoluir, com certeza. Então hoje já é obrigado a moer a carne na frente do consumidor. Por uma lei, a nossa lei, ela foi rejeitada. O Executivo vetou esse projeto nosso. Vetou, sim. Vetou. Baseado em quê? Pois é, baseado que a Vigilância Sanitária já fiscaliza essa situação, né? Mas não existe esse parâmetro, né? Ela fiscaliza geral. Geral. E vetou, infelizmente. Parece que ela argumentou que isso é função da federação. Argumentou errado. É a função do município, suplementar a lei federal. Então, por esse argumento, ela se equivocou. Aliás, o Executivo se erra muito em veto, talvez porque não teve uma orientação devida. Existe o veto político e o veto jurídico. O Executivo escolhe. Ele pode vetar um projeto simplesmente pelo seguinte motivo: olha, esse projeto é contrário ao interesse público. Um veto político pode fazer isso. O Executivo fica tentando dar vetos jurídicos com fundamentos na lei, mas fundamentos que não existem. Não é? Então aí erra. Olha, erra e é criticado, né? Sem entrar nesse mérito aí, eu penso que se o supermercado ou o açougue receber lá da prefeitura um papel que é obrigado e colocar lá, não precisa de fiscalização federal nem municipal. O próprio munícipe vai exigir isso. Vai exigir. É como a plaquinha do cigarro lá do não fumar. Acho que é simples entender isso, ou não? E é bom entender, gente, que os comércios podem vender a sua carne moída. Algumas pessoas não entenderam. Mas você quer proibir o açougue de moer carne? Em hipótese alguma, pode moer carne. Pega a peça, mostra para o consumidor: essa peça que você quer? Sim, essa aí. Então vamos moer. Coloca na máquina e moe. Entrega a moedinha para o consumidor e maravilha, sem problema algum, né? Uma disciplina simples de colocar e simples ficar que não vai prejudicar. Mas que reflete na qualidade de vida da população. Eu acho que esse é o papel do vereador, principalmente. E aí, legislando em matéria do consumidor. E é bonito ver. Eu gosto de ver quando a Câmara debate um projeto desafiador. Outro dia eu travei um debate com o vereador aqui na Câmara. Ele me disse o seguinte: olha, mas esse projeto aqui, o desembargador tal, disse que no município tal não pode. Eu falei: então mande o desembargador sentar na minha cadeira, porque eu não sou desembargador, eu sou vereador. O desembargador vai julgar para lá, aqui quem define sou eu. Agora, claro, eu estava baseado em uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós também não podemos ir contra a jurisprudência do país dominante por mero capricho. Agora, quando há espaço para o debate, e aí a Câmara foi rotulada como uma das câmaras com projetos mais inconstitucionais. Mas isso há 2 anos atrás. 2 anos atrás. E eu acho que agora é hora de reformular, é hora de um desafio. Da Câmara mostrar que tem como ser usada, colocar o dedo em bola dividida assim. Um desembargador achou que é contra. Não, mas o Supremo está apoiando.
Porque as decisões de vanguarda vêm do Supremo. Às vezes o TJ de São Paulo é muito conservador, do Rio Grande do Sul não. É um tribunal de vanguarda. Então pegue com base em decisões, com lastro, em decisões julgadas e procedentes e boas, e vamos aí apresentar projetos de relevância e votar projetos de relevância com ousadia. Ainda se tem um medo de falar, mas o projeto, porque um juiz diz que é inconstitucional. Calma aí. O que diz o Supremo? O Superior Tribunal de Justiça? Talvez lá o sinal seja verde. E talvez por lá vamos conseguir aprovar matérias inéditas e de grande impacto. Ok, Adilson, última pergunta. Acho que tem a ver também com esse último assunto, porque no dia 29 de dezembro, o vereador afirmou ao jornal A Cidade que a baixa qualidade dos projetos apresentados deve-se à limitação, entre aspas, do Legislativo. É uma limitação de legislação ou é limitação dos legisladores? De toda ordem. Tanto da legislação, que também o vereador engessa. Nós não podemos falar que eu vou fazer um projeto para construir escola. Já fizeram um projeto para construir escola. Isso é um absurdo. O vereador não pode fazer isso. Por quê? Tem que ter investimento para construir escola. Se tem que ter grana, quem pode investir é o executivo. Então, é uma limitação de ordem legislativa, de ordem constitucional, que o vereador está um pouco engessado por essa competência. É uma limitação também de ordem profissional de cada vereador, e não só Ribeirão, no Brasil. Aí entra a criatividade, entra a ousadia, entra a vontade de não ter medo. E às vezes contrariar uma decisão do TJ, mas sabendo que tem outra do Supremo em Brasília que lhe é favorável. Então vamos arriscar no projeto? Vamos votar, o TJ vai julgar que é inconstitucional. Vamos recorrer a Brasília, levar o caso ao Supremo, por que não? Então essa ousadia, depois de a Câmara ter sido considerada a Câmara inconstitucional, isso mudou. Agora os vereadores estão muito retraídos, é hora de começar a abrir um pouco mais o jogo e começar a aplicar a jurisprudência e a não ter medo de errar em matérias talvez de bola dividida, mas que vão trazer benefícios da população e projetos de impacto. Eu acho que é por aí. Ok. Obrigado. Quero agradecer ao Adilson por esse primeiro programa. Muito obrigado, viu, Adilson? Eu que te agradeço a oportunidade. Você também, Tiago, obrigado. Agradeço mais uma vez. E dá mais um minuto aí para o vereador falar com o munícipe, aquilo que o senhor desejar, para terminar o programa. Sérgio, parabéns pelo seu trabalho aqui à frente da TV Câmara, de forma muito competente. Muito obrigado, Adilson, pelas perguntas. Muito obrigado, Tiago, também pelos questionamentos. Tenho certeza de que o debate aqui pôde trazer àqueles que estão nos assistindo agora uma informação melhor sobre o que é a Câmara, sobre como deve ser desenvolvido o trabalho de um vereador. Eu sou muito cobrado, Sérgio, e eu gostaria de usar esse tempo final. Às vezes a pessoa fala, vereador, tem um buraco na minha rua, eu votei em você, agora não voto mais. Eu digo, queria tanto poder arrumar esse buraco, dar uma ordem, mas o vereador não pode. Porque isso cai naquela questão, é do investimento. E quem tem que investir é a prefeitura. Então ao vereador cabe o quê? Cobrar, pegar no pé, encher o saco, fiscalizar, parlar, falar e pedir para que a prefeitura arrume. Mas a ponta que arruma é a prefeitura. Então é bom deixar isso claro para as pessoas começarem a entender o funcionamento de uma cidade. O vereador sim tem que fiscalizar, fazer requerimento, brigar, subir na tribuna, falar dos problemas, sim, mesmo os da base, como também os da oposição, trazendo à tona a independência do legislativo, que deve nortear a atividade dos parlamentares, vereadores, de uma forma geral. Muito obrigado. Obrigado. E você que está com a TV Câmara, continue com a gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.